realmente eu tenho que assumir que a musiquinha do vídeo do evento ficou muito boa. A gente se empolga dançando aqui no backstage. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, como é que tá, cara? Beleza? Tudo tranquilo por aqui. Bom demais. Vou te deixar à vontade para poder fazer sua apresentação. Já te agradeço antecipadamente em nome do evento pela sua disponibilidade de compartilhar conhecimento com a galera. Vai lá, Lucas. Beleza, brigadão, cara. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Rapidinho. O pessoal aí deve estar vendo logo mais ela, beleza. Bacana. Então vamos lá. Meu nome é Lucas, eu sou Cloud Advocate da Microsoft, já trabalho com desenvolvimento aí desde 2010, mais ou menos, então faz um bom tempo. Já passei por um monte de coisa, já passei por JavaScript, já passei por PHP, .NET. Hoje eu estou principalmente em JavaScript e TypeScript, mas eu trabalho principalmente com containers, né? Então, eu já passei pelo programa MVP, hoje sou o Google Developer Expert ativo e Docker Captain também. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, né, pode entrar em contato por qualquer um dos links das redes sociais aqui, né? Então, qualquer nome da rede social, lsantos.dev, você vai ver aqui embaixo, então, twitter.lsantos.dev, facebook.lsantos.dev, linkedin.lsantos.dev, e assim vai, tá? E se vocês quiserem entrar em contato comigo por e-mail, tem um e-mail aqui da Microsoft no slide, tá? ludusan@microsoft.com. Show de bola? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais, até para complementar aqui a palestra do Álvaro, né? Sobre Helm, né? Helm e GitHub Actions e Kubernetes no geral, e como é que a gente cria ambientes dinâmicos de teste usando essas três ferramentas de uma forma bem rápida, bem simples, na verdade. E uma coisa interessante, né, que eu peguei nessa palestra, na verdade, essa palestra é uma evolução de uma outra palestra que eu já tinha feito há bastante tempo, onde eu falava sobre mais ou menos a mesma ideia, só que, inclusive alguns slides até são os mesmos, porque não mudaram a ideia, mas eu falava usando o Azure DevOps, né? E quando eu fiz a transição, quando eu fiz a atualização dessa palestra de um para o outro, né, eu percebi que, cara, é uma vantagem muito grande você usar o GitHub Actions. Eu vou explicar para vocês por que isso daqui é muito melhor do que você usar, por exemplo, com um Azure DevOps ou com qualquer outro, na verdade, sistema de CI que eu já usei, né. Então, vamos lá. Hoje, principalmente empresas que a gente está acostumado a trabalhar, a gente trabalha em times de desenvolvimento, certo? Então, a gente tem algum time de desenvolvimento, os times são organizados ou por features, ou então por partes do produto, ou então por algum tipo de coisa que a gente tem que criar uma organização para poder manter o software funcionando e manter ele de forma concisa e, fácil de manter, tá? Então, idealmente, né, o que a gente faz? A gente tem um time, esse time ele envia o código para algum repositório, pode ser qualquer repositório, no nosso caso aqui agora vai ser o GitHub, mas esse código ele vai rodar testes automatizados. Esses testes eles podem estar sendo executados dentro do repositório em si, né, através de pipelines, de workflow mesmo, ou então externamente, tá? E aí, no final, ele gera um pacote, né, um artefato de staging, né, uma aplicação que pode ser levada para um ambiente de testes, tá? Bom, e aí o time, né, ou então um outro time de qualidade, vai lá e testa esse artefato antes de ser colocado em produção, tá bom? Bom, e aí qual que é o grande problema disso tudo? Quando a gente tem mais de um time, então vamos colocar aqui 2 times, dando push no mesmo código com produtos diferentes. Então a gente tem o time amarelo aqui fazendo push do código amarelo para a parte de teste, gerando o ambiente de staging aqui amarelo. E aí o time vai testar esse ambiente de staging, tá? E aí, quando o time azul faz esse mesmo push, tudo que a gente fez no time amarelo é sobrescrito com o código que foi rodado pelo time azul, tá? Isso foi um problema real em mais de uma das empresas que eu trabalhei, tá? E a pessoa que está testando, os times, os devs que estão testando o outro ambiente, vão acabar testando o ambiente do time, de outro time, né? Então isso aconteceu mais de uma vez, tá? E qual que é a grande saída, tá? Tem várias formas de você fazer esse tipo de saída, mas o mundo ideal seria que a gente fizesse um ambiente de stage para cada um, né? Um ambiente completamente diferente para cada um. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha 3 times. Vamos começar a coisa mais difícil, vamos deixar mais difícil ainda, tá? Então, 3 times de desenvolvimento, cada um com uma corzinha diferente, todos eles
empurram o seu código, todos eles mandam o seu código para o mesmo repositório, né, ou então partes do mesmo repositório, depende, mais se você está trabalhando com monorepos, né, com repositórios individuais, com todas as aplicações lá dentro, isso ainda é mais importante ainda, tá? Aí agora você pode ver que não tem mais uma cor aqui, né, a gente não está tendo mais uma cor entre o código e os testes, a gente simplesmente está mandando esse código sendo meio que stateless, né? E esse código, passou. E esse código vai gerar aqui 3 ambientes de teste completamente separados, completamente isolados, tá? Essa é a grande sacada, tá? São códigos completamente isolados, usando ambientes de teste completamente diferentes. E aí cada time pode testar o seu ambiente de forma independente de todos os outros, tá? E aí todo mundo vai chegar e falar, pô, como é que a gente faz um negócio desse, né? Qual que é a ideia de fazer isso aqui? Parece complicado, parece difícil, tá? E realmente era bastante complicado se você fosse pensar daqui, sei lá, 5 anos atrás, onde a gente não tinha Kubernetes. 5 não, 5 a gente já tinha. Vamos por 10 anos atrás, onde a gente não tinha Kubernetes, não tinha muito falado de containers, não existia essa cultura de containerizar as aplicações e fazer um monte de coisa que a gente costuma fazer hoje, né? Por padrão, hoje você assume que qualquer aplicação que é Cloud Native vai estar rodando naturalmente em ambientes de containers, né? No passado podia ser bem mais complicado, porque você tinha que subir VMs, né? E aí entrava aquela galera que é o Puppet, Vagrant, o Chef também. Então entravam várias ferramentas que hoje já não são muito mais utilizadas para ambientes de containers, né? Não vou falar que não são utilizadas porque elas são bastante utilizadas ainda, tá? Mas a gente vai usar basicamente 2 delas, que é o Helm e o Kubernetes, tá? E o GitHub Actions vai entrar para fazer o meio campo. E aí eu vou mostrar para vocês, eu não sei quantas pessoas têm conhecimento de Kubernetes, ou de Helm, ou dos dois, ou então um ou outro, mas eu vou nivelar todo mundo aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona essas aplicações, tá? Bom, o Kubernetes, ele é uma aplicação, né, de orquestração de containers. Na verdade, ele é uma série de aplicações de orquestração de containers que rodam dentro de um cluster, né? Então, ele foi criado pelo Google mais ou menos nos anos 2000, só que ele não foi feito open source até 2015. Por isso que eu falei que até, sei lá, 5 anos atrás a gente tinha o Kubernetes rodando, por exemplo, tá? Então, hoje ele é da CNCF, ele não é do Google mais, ele é mantido por uma série de empresas, inclusive a Microsoft, e inclusive muitos dos fundadores, né, do Kubernetes, por exemplo, o Brandon Burns, que é um dos caras que criaram o Kubernetes, ele trabalha lá com a gente na Microsoft, no time do AKS especificamente, também fundou outras empresas aí, e hoje o Kubernetes é mantido por milhares de empresas, milhares de pessoas que estão colocando esforço em transformar essa aplicação em algo real, válido, que é bastante testado, tá? Ele é baseado em clusters, como eu falei, então você não sobe uma aplicação Kubernetes num pacote que você instala no sistema. Na verdade, Kubernetes é uma série de agents distribuídos que você consegue distribuir pelo seu cluster, tá? E aí eles se reportam para um agent, ou mais de um agent, na verdade, principal. Na verdade, ele é um conjunto de containers, tá? Ele usa um paradigma declarativo, que é o que deixa isso tudo muito mais interessante, que eu já vou mostrar por quê, tá? E ele tem o Helm. O Helm, ele é uma ferramenta que ele foi criado depois do Kubernetes, né? Porque ele é considerado o package manager do Kubernetes, bem entre aspas, porque ele não é bem um package manager, né? Ele não faz exatamente o que o NPM faz, ou o que um Composer faz, um PyPy faz. Ele simplesmente agrupa os arquivos declarativos das aplicações em charts, esses manifestos, né, a gente chama de charts, né, então é um pacotinho, como se fosse um zip dos arquivos que você está buildando, né, das suas aplicações, dos arquivos declarativos, tá? Ele também faz gerência de dependência, também você pode ter um chart que depende de outro chart, etc, etc, ele vai fazer essa gerência de dependência, mas ele não vai resolver dependências, né, por isso que eu falo que não é um package manager, mas a teoria, né, é que de fato ele é apto a fazer isso, tá bom? Então, ele permite uma coisa que meio que mudou tudo, que é o templating, né? Você consegue fazer templating de informações dentro desses manifestos, que não é possível com Kubernetes nativamente, usando templates do Go, né, do Golang. Então você coloca lá uma série de templates e ele consegue mudar essas variáveis em tempo de execução. Ele não precisa ter variáveis como se fosse, por exemplo, um Docker rodando um container com uma variável de ambiente, ou então uma aplicação back-end rodando um container com uma variável de ambiente,
tá? Então, é bem simples você poder alterar suas informações e alterar a forma como as suas aplicações vão rodar usando o Helm, tá? E aí ele permite que você crie e destrua ambientes muito fáceis, porque toda vez que você faz um deploy de um Helm, toda vez que você fala que você quer publicar um chart, ele vai criar uma coisa que a gente chama de release, tá? E essa release, ele é um pacotinho que fica armazenado dentro do seu namespace, do namespace onde você colocou no Kubernetes, e ele vai falar para você, olha, esse cara aqui é o namespace que eu quero utilizar, e tudo que está aqui dentro pertence a uma release específica. Então, quando você deleta essa release, você deleta todos os aplicativos que estão dentro, né? Todos os manifestos que estão dentro dessa release também, tá? Então, como é que a gente começa, né? A gente começa criando um chart para a nossa aplicação. Para criar um chart, comando helm create, que é o nome do chart. Ele vai criar uma estruturinha basicamente igual a essa, tá? E aí a gente vai passar mais ou menos um pouco do que é cada coisa aqui. Então, a gente tem uma pasta, vou abrir aqui o meu apontador laser aqui, e a gente tem uma pasta chamada, o nome do nosso chart, né? Então, vou tendo uma pasta charts, eu coloquei o nome do meu chart, uma demo app. Aqui a gente tem um chart.yaml. Esse chart.yaml, ele é basicamente como se fosse, para quem está em JavaScript, por exemplo, o package.json, tá? Então, ele aqui define o pacote. Dentro dessa pasta, ele vai criar uma pasta charts e uma pasta templates, tá? E aí a gente tem um values.yaml. Aqui no values.yaml é onde a gente coloca as nossas variáveis de ambiente que vão ser padrões, né? Que vão vir para o padrão, ou então um exemplo de variável de ambiente que você quer que a pessoa possa baixar para você, tá? Os templates é onde vão, de fato, os arquivos manifestos, arquivos declarativos do Kubernetes vão aqui dentro. Inclusive, ele tem uma curva de aprendizado super baixa, porque você pode simplesmente pegar os seus arquivos do Kubernetes e colocar ele aqui sem nenhum tipo de template, ele vai funcionar. E a gente tem uma pasta charts, que é justamente para fazer essa instalação de dependências. Então aqui o que eu estou falando? Eu estou falando que essa aplicação que está aqui no templates, o demo app, ele depende de um outro chart chamado backend. Então você pode ver que a estrutura se repete, e aqui dentro do chart do backend eu vou ter a mesma estruturinha. Então quando eu instalar esse template aqui, quando eu instalar o demo app, ele vai automaticamente instalar para mim o backend e o demo app, nessa ordem, tá? Se eu tivesse uma pasta charts aqui dentro, eu poderia ter uma outra dependência e você vai aninhando dependências, assim, tá? Não é o melhor jeito de gerenciar dependências, porque quando você tem muitos charts dependentes uns dos outros, fica realmente bastante difícil de controlar, mas é uma forma bem eficiente, tá? Se você tem poucos charts de dependência. Geralmente um chart não costuma depender muito do outro, tá? Dentro do chart.yaml, essa aqui é a estrutura básica dele, você pode versionar, aqui é a API version do Helm, né? Você pode versionar tanto o chart, com o version ali embaixo, quanto a versão da app. Então, sua app pode ter versões diferentes dentro do mesmo chart, tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma aplicação na versão 7.2 dentro do chart na versão 1.0, por exemplo, tá? E aí você pode fazer um upgrade do chart, mas sem mudar a aplicação, porque você mudou algum tipo de variável, ou algum tipo de manifesto, alguma coisa que não depende da aplicação, tá? E aí aqui fica a nossa estrutura. Essa aqui é a estrutura que eu criei para a nossa aplicação de exemplo, que inclusive eu esqueci de colocar ela aqui na aplicação. Deixa eu passar esse carinha aqui para cá. Então, essa é a aplicação que a gente vai utilizar, tá lá no meu GitHub, tá? Vou ter um link para isso no final da palestra. Voltando aqui para o que a gente tinha, a gente tem uma estruturinha aqui que mostra como a gente vê esses charts, tá? Então, basicamente, deixa eu passar isso aqui para cá. Legal. Então, basicamente, o que eu criei foi um chart chamado demo app, tá? E esse chart, ele depende, né, de um back-end que depende de um MongoDB. E aí que entra a parte é importante que ela seja autocontida. Isso foi por isso que eu falei esse tipo de coisa. Uma aplicação, quando você está criando uma aplicação completa, um ambiente dinâmico, ele tem que ter tudo o que ele precisa para rodar ali dentro, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Então você pode ver que aqui eu já tenho meus arquivos YAML aqui, né? Então ele já está sendo feito aqui. E aí a gente dá um Helm install no nome do chart, né, no nome da nossa release, e o caminho para essa pastinha demo app aqui, tá? E ele vai instalar para a gente esse Helm, esse chart dentro do nosso cluster Kubernetes. Ele usa o kubectl, né, que é o CLI, a linha de comando do Kubernetes que você pode manipular para poder criar essas aplicações lá dentro, tá bom? Então, como CI, a gente vai estar usando o GitHub Actions. Eu sei, essa imagem ficou bem esquisita, mas é que eu não achei o logo do GitHub Actions em lugar nenhum, tá? Então, eu usei a imagem aqui. Mas o GitHub Actions ele é uma grande evolução do Azure DevOps, principalmente na parte de CI.
porque ele tem tudo que o Azure DevOps tinha antes, que era principalmente uma parada que a gente chamava de Step Store, lá são as actions, né? Então você tem basicamente ações pré-prontas, ações prontas que você já pode instalar, você pode usar elas de forma nativa dentro do seu CI, você não precisa ficar criando aquele monte de script em bash que roda um monte de coisa, tá? Então basicamente você simplesmente vai ter várias actions que vão ser reutilizadas, né? Como se fossem repositórios e pacotes mesmo. E ele também é muito extensível, porque como ele é feito em YAML, você consegue estender ele para bastante coisa. Você tem um monte de triggers, você tem uma série de ações que você pode fazer dentro do GitHub Actions, que faz com que seja muito mais fácil você conseguir gerenciar os seus setups, as suas pipelines, tá? Ele é bem fácil de configurar, tá? Então não tem uma curva de aprendizado grande, inclusive ele já tem até uns tutoriais dentro do próprio GitHub Actions, tem um editor dentro do próprio GitHub Actions que faz com que você possa configurar ele muito mais simples, assim, ele já tem code completion, ele tem toda uma documentação muito boa, tá? E aí, essa parte de ele ter um arquivo em YAML, tá? O Azure DevOps também tem um arquivo em YAML, mas aí você perde a parte legal que era a linha de comando, não, a interface gráfica, tá? Então a interface gráfica era bem boa mesmo, mas você perde o versionamento do seu workflow dentro do seu código, né? Você não pode versionar uma interface gráfica, você tem que versionar um arquivo YAML, por exemplo, tá? Então isso permite que você tenha, por exemplo, centenas, milhares de repositórios e você possa alterar todos os arquivos YAMLs dele de uma vez só e alterando todos os workflows de uma vez só. Então criando uma action e usando essa action em todos os repositórios, tá? Ele tem alguns contas, né? Então ele é bem menos visual do que o Azure DevOps, por exemplo, e ele é bem mais manual. Tem coisas que você precisa fazer muito mais manualmente do que você poderia, por exemplo, fazer lá dentro do Azure DevOps, que são coisas mais automáticas. Por exemplo, a conexão com Kubernetes, ou então a conexão com uma conta da Docker, essas coisas desse tipo, você não consegue fazer de forma automática, né? Automática eu digo clicando em botões, tá? Você consegue simplesmente usar actions que conectam nessas contas, tá? A gente vai ter uma pipeline de staging. Eu vou mostrar para vocês a pipeline de staging, como que a gente criou, tá? Então, aqui eu tenho o meu repositório, tá? E aqui dentro eu vou ter uma pasta GitHub, dentro dessa pasta GitHub eu tenho uma pasta Workflows, que é onde fica aqui os meus arquivos, tá? Essa extensão, muita gente vai perguntar o nome, tá? Quem quiser saber, o nome dela é Octotree, então OCTOTREI, ou TREE, tree, de árvore, Octotree. Então, é muito boa, muito bacana, recomendo, inclusive, para o GitHub. E, basicamente, nosso repositório, deploy test. O nosso workflow, né, vai ser esse carinha aqui. Então, você pode ver que eu tenho um nome. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí. Deixa eu dar um zoom maior. Vocês têm um nome aqui, ó, então deixa eu até tirar aqui. A gente tem um nome para o nosso GitHub, né, em nossa action, e ele vai simplesmente enviar uma imagem, vai fazer um build, um push da imagem para o teste, né, para build de teste. Eu quero que essa build ela rode em qualquer branch que não seja o main ou master, no meu caso é main, mas pode ser o master também, você pode até ter uns wildcards aqui dentro, tá? E eu tenho uma env que é compartilhada entre todos os meus steps, tá? Então como é que funciona uma GitHub Actions? Você tem um ou mais jobs, que é como se fossem máquinas, né, que vão subir para rodar o seu código. Essas máquinas elas podem ou não rodar em paralelo, então você pode ter vários jobs rodando em paralelo, mas você não pode ter vários steps rodando em paralelo, tá? Então, dentro dos jobs você tem os steps, tá? Cada job, né, então esse job aqui eu chamei de Build Push Image, e ele roda no Ubuntu 20.4, tem aqui várias versões de outros sistemas também, se vocês quiserem rodar, e esse job tem os seguintes passos, né, os seguintes steps. Ele vai usar uma action chamada checkout, que é a padrão, que ela basicamente vai fazer o checkout desse repositório dentro da máquina, então meio que todas as actions usam essa aqui como primeira ação, tá? Ele vai setar uma variável de ambiente, que é importantíssima isso, porque depois de um determinado... teve uma ação do Docker que chamava Docker Build and Push. Essa ação tinha uma versão 1.1 e ela tinha meio que tudo. Você conseguia pegar qualquer tag, qualquer coisa, e eles quebraram essa ação. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Antes eu tinha uma única ação que fazia isso tudo aqui. Então, agora eles quebraram, então a gente tem que primeiro setar o esquema de build do Docker, então ele vai setar o build X do Docker aqui, vai fazer o login dentro do nosso Azure Container Registry, aqui no caso, tá? Então ele vai ter aqui a CR Login, a CR Password e tal, vai poder enviar e puxar essas aplicações, essa imagem desse ambiente que está no meu portal da
Azure aqui, eu vou... E aí, basicamente, isso aqui está falando assim, ó, ele vai fazer o login do Docker dentro dessa aplicação, né, dentro desse repositório do Docker, que é um Azure Container Registry, e vai fazer um build da minha imagem do front-end e vai enviar isso para esse registry, tá? Então, ele vai usar essa ação Docker Build and Push Action, V2, tá? Vai usar essas tags, então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui em cima é tirando o nome da branch de dentro do geral, né? Porque ele tem uma ref tirando o refs/heads e mantendo só o nome do branch, porque eu quero usar esse nome de branch como tag da minha imagem, tá? Então, a tag vai ser o nome do repositório, né? Então, tem que ser o nome do repositório para ele poder enviar, barra, como se fosse um Docker push mesmo, barra uma image name aqui, que é o nome da minha imagem, e aí, front-end, e a tag que eu coloquei lá nessa variável de ambiente aqui, ó. Então, basicamente, eu estou usando ela aqui dentro da variável de ambiente, tá? Aí eu tenho aqui a revisão, né? Uma label que eu coloco só o SHA do commit, para poder ficar mais fácil. E aí o arquivo que é o Dockerfile, o contexto, né? A pasta que eu tenho que mandar, e se ele tem que fazer o push também, tá? Então, mesma coisa aqui. Na V1 disso daqui, existia uma parada que chamava tag with ref, que fazia basicamente esse trabalho aqui, de colocar a ref dentro dela, tá? Então vocês podem ver que se eu vier aqui no meus resource groups, eu vou ter essa pipeline aqui, ó. Então eu tenho o meu container registry, eu tenho o meu Cosmos DB, né? No caso eu estou usando o Cosmos DB aqui para ficar um pouco mais fácil. E eu estou usando o Ship Manager aqui, tá? A minha API do Ship Manager, tá? Que é o meu Kubernetes aqui do Ship Manager. Eu vou explicar por que do Cosmos DB já já. Bom, e aí, depois eu tenho um outro step, que é o deploy, que é onde a gente vai fazer o deploy dessa imagem, que aí ele vai rodar a mesma coisa, só que ao invés de ele rodar o login do Docker, ele vai simplesmente rodar a setenv normalmente e vai instalar o Helm, né, o Helm 3, né, vai pegar as credenciais da Azure, então a gente precisa de algumas credenciais aqui para poder fazer o login no nosso portal da Azure, trazer isso tudo e tal. Ele vai trazer o nome do resource group e vai rodar aquele AZ-AKS get credentials, tá? Então, bom, agora, depois disso a gente faz um Helm deploy. Então, basicamente, a ideia é, eu vou rodar um comando mesmo. Então, eu estou rodando um comando no shell, que é o Helm upgrade. Se esse comando upgrade não existir a release, eu vou instalar essa release, vou criar um namespace, estou passando no caminho do meu chart e o nome da minha tag, tá? Então, eu estou criando isso daqui lá dentro, legal? Então, eu estou criando aqui, ó, namespace de teste, e eu estou setando as variáveis aqui dentro do meu template, tá? Então, zona de DNS, hostname, etc. Isso tudo a gente consegue ver aqui, ó, dentro dos templates, a gente tem um template de front-end. Então, se eu trocar isso aqui para cá, você vai ver que eu tenho um template aqui, ó. Eu tenho um template do Go, que eu vou passando os valores que eu quero aqui dentro. Então, eu tenho a porta, eu tenho o host, então, tenho aqui também a configuração, né, a image tag, o nome da URL e tal. Isso eu consigo passar em tempo de execução através das flags aqui, né, essas flags --set, tá? E a mesma coisa, né, aqui vale, o próximo slide aqui, a pipeline de produção, o que muda de um lado para o outro é que é exatamente igual aqui, tá? A única coisa que vai mudar é que ao invés de rodar em qualquer branch, eu só vou rodar onde tiver uma tag que corresponda a V alguma coisa, tá? Podia ser, por exemplo, V asterisco, ponto asterisco, ponto asterisco, por exemplo, tá? Se fosse mais útil, tá? E aí eu não preciso setar tanta coisa, porque os defaults, né, as aplicações default, elas já levam mais para uma produção. Só que eu estou tocando de namespace, estou colocando um namespace de produção aqui, tá? Então você pode ver que já vai ter algumas coisas interessantes rodando aqui dentro, legal? Bacana. E aí, no final de tudo, mais importante do que criar esses ambientes é você deletar esses ambientes. Então, o que eu vou fazer? Quando a vez que eu deletar o branch, for lá e deletar o branch que eu acabei de fazer o deploy, né, ou, por exemplo, um branch extra que não seja o master nem o main, eu vou falar um delete em qualquer um dos branches que não sejam esses dois, vai me rodar um outro job que vai pegar as envs, né? Só que ele vai pegar uma parada aqui que é o event ref, tá? Por quê? Quando você deleta um branch, ele já foi deletado, então você não pode rodar uma action dentro de um branch que não existe. Então você tem que pegar a referência desse evento. Então a referência do evento é o nome desse branch, tá? E aí, basicamente, eu removo dessa ref aqui o refs heads, e aí eu mantenho qual que é o branch original, tá?
E aí eu faço toda a mesma coisa, instalo o Helm, pego a credencial, por isso que eu falei que ele é meio repetitivo. Ele pega a credencial novamente e roda o Helm Delete. Quando ele rodar o Helm Delete, nas versões mais atuais do Helm, ele não está mais deletando o namespace no final, então eu tenho que deletar o namespace assim, tá? Eu posso simplesmente só rodar esse comando aqui também, tá? Não preciso rodar o Helm Delete, tá? Então isso é uma parada meio assim, eu posso simplesmente rodar esse comando aqui, que ele vai deletar todo o meu namespace. Porém, se você tiver recursos que estão em um único chart, mas que são de múltiplos namespaces, aí sim vale a pena você rodar o Helm Delete, porque ele vai deletar todos em todos os namespaces, tá bom? Bom, voltando aqui, a gente tem aqui o... importantíssimo também. A gente tem uma outra parada nesse de remoção, que é o Workflow Dispatch. Isso permite que eu rode esse flow de remoção manualmente, tá? Tem um botão de rodar isso manualmente se eu quiser, tá bom? Então, eu vou para uma demo rápida aqui. Então, eu tenho aqui o meu ambiente aqui local, né? Na verdade, não é aqui que eu quero que ele rode. Na verdade, eu quero só o terminal. Eu vou dar um up nisso aqui. Provavelmente vocês estão conseguindo ver. Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho... Eu estou no meu correto, tá certo. Então, eu vou rodar esse carinha aqui, só para remover o namespace aqui que eu já tinha criado antes, tá? E eu vou fazer vou entrar na minha pasta aqui, né, onde eu tenho o meu código. Então, GitHub, Helm Actions, env example. Legal? Então, eu estou aqui no meu repositório, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar um novo branch. Então, eu vou dar um git cob, que na verdade é um git checkout -b, tá? E eu vou criar aqui Cloud Summit. Aqui. Então, entrei num branch novo chamado Cloud Summit, e eu vou fazer um git publish, que é o equivalente a dar um git ps -u na branch, para ele publicar esse branch aqui para dentro, tá? Então, ele já publicou esse branch. Se eu vier aqui, ó, no meu exemplo aqui dentro, você vai ver que agora eu tenho 2 branches, e na minha action eu já tenho isso aqui rodando, tá? Então, ó, você vai ver que, ó, eu tenho um delete aqui, opa. Pronto. Eu tenho aqui, ó, isso aqui é o nome do meu último commit, tá? Então ele tá rodando o job build and push tag de build to test nesse commit aqui especificamente. Então você pode ver que ele tá buildando uma imagem, tá enviando, ó, tá setou já as variáveis, tal, fez login aqui no ACR, tá? Então ele tá com todas essas variáveis aqui dentro, tá? E aí agora ele tá fazendo o docker pull, docker push normal que a gente costuma fazer em todo lugar, tá? 3 minutos aqui, tenho que correr. Eu vou ver se eu consigo terminar, se eu conseguir terminar, é basicamente isso. E aí ele vai logar isso tudo aqui para mim, tá? Isso aqui deve demorar, não deve demorar muito, alguns minutinhos, alguns segundos, na verdade. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês a parte do chart, tá? Então eu tenho um chart e aqui eu tenho só o front-end e o back-end, tá? Por que eu fiz desse jeito, tá? Porque eu tô, pra ficar mais simples, porque aqui eu já tenho um Cosmos DB, senão eu teria que fazer o deploy de um MongoDB, tá? Mas é simplesmente só para simplificar a questão. O ideal é que vocês não façam isso, tá? Em vez de vocês usarem o Cosmos DB, usem o MongoDB à parte, tá? Para cada uma das instalações. Isso aqui é só para facilitar e para ficar mais rápido, senão ia ter que fazer um deploy de outro namespace e ia ser meio complicado, tá? Então ele tá fazendo a build ainda aqui. Espero que ele rode rápido. E aí, enquanto isso, eu passo aqui para os padrões de uso e a gente continua a partir daqui, tá? Então, existem alguns padrões de uso bacana, então você pode criar ambientes de teste por branch, que é o que eu estou fazendo aqui. Esses ambientes podem ser manuais ou automáticos. Você pode criar um workflow dispatch manual. Você pode criar um ambiente de teste por merge na release. Você também tem esse evento de merge dentro da release. Você pode criar um ambiente de teste por tag de release candidate. Você pode criar um ambiente de teste por tag em nova versão, que é o que eu faço para produção, por exemplo. Ou você pode misturar essas duas coisas, tá? Então, você tem uma série de coisas que você pode misturar com criação manual e criação automática. Algumas dicas que a gente pegou quando a gente começou a desenvolver isso daqui, tá? Tão importante quanto criar é destruir, porque cada ambiente desse que você queria tá usando o recurso da sua aplicação, tá usando o recurso do seu cluster, tá? Então você tem que remover eles. Não use o meu banco de produção, por favor. Não use o mesmo banco, no geral, tá? Use outro banco. Eu tô fazendo aqui o teste porque é mais rápido, como eu já falei para vocês, mas não use os mesmos bancos, use um banco para cada um. Nem todas as features precisam de um ambiente de teste, então você pode até colocar para branches muito específicos, ou então branch que começa com um determinado tipo de
de string, alguma coisa desse tipo, para poder testar, tá? Faz com que a destruição desses branches possa ser manual, ou então a destruição também manual, porque é muito mais simples. Não usa as mesmas senhas de produção. Se possível, mantenha os ambientes muito simples, sem nenhum tipo de senha, se eles não forem abertos para a web, tá? Porque senão você vai ter muito mais problema para poder manter esses ambientes. E não otimiza antes da hora, porque sempre que você precisar otimizar alguma coisa e não precisar, na verdade, não é a hora de otimizar isso, você vai criar ainda mais problemas, tá? Então, ó, acabamos aqui de rodar, rodei o checkout, rodamos o deploy aqui, ó, então já está deployado lá. Então, se você vier aqui ver e dar um Helm list, e aí eu chamei de Cloud Summit, né? Vamos ver se eu tenho, não sei se é traço all. Vamos lá. Você pode ver que agora eu tenho aqui um Ship Manager Cloud Summit, tá? Então eu tenho um novo namespace. Então se eu vier aqui colocar N Ship Test Cloud Summit, eu vou ter tudo que eu peguei. Acabou meu tempo aqui, gente. Vou ter tudo que eu peguei e a gente pode fazer esse teste aqui, tá? Ah, meu Deus, preciso fazer o teste. Oh, meu Deus. E front-end, beleza. Aqui. E ele demora uns 2 minutos para poder pegar. Ah, não, abriu. Aí você pode ver que agora eu tenho um ambiente de teste aqui, ó, completamente individual para essa aplicação. Se eu vier aqui, remover isso tudo aqui, eu vou ter a pipeline rodando. Então eu posso vir aqui nos meus branches, remover isso daqui, você vai ver que a pipeline vai rodar para poder ser criada aqui. Então, deletei meu branch, aí você vai ver que eu estou removendo o ambiente que foi criado. Legal? Então, para finalizar, quem quiser pegar um pouco mais quem quiser, entra aí. E essas são as referências que eu peguei. Então, esse link, esses slides estão aqui nesse link, slides.alisantos.dev/ambientes dinâmicos com GitHub Actions. E tudo que está aqui, vocês podem encontrar nesses slides, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. E dei uma passadinha do tempo, mas é nóis. Tá ótimo, obrigado, Lucas. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, deixa eu compartilhar ela aqui com você. Já compartilhado. Como é setado as variáveis para o YAML? No GitHub ele tem uma tela para configurar? Depende. Ó, você pode setar as variáveis como secrets, tá? Se for secrets, no caso, isso aqui ela vai estar definida aqui, ó. Se for como secret, ele vai estar definido como... cadê? Aqui, ó. Como secrets, tipo, ponto, cifrão, abre, secrets, ponto, alguma coisa. Isso você seta aqui, ó, no settings, dentro do seu repositório, lá embaixo, secrets. E aí você tem aqui todos os secrets que são setados. Então tem bastante coisa aqui que eu posso setar. Variáveis locais, você pode inclusive criar environments aqui para dentro, ó, para você ter diferentes ambientes para cada um do tipo, com vários sets de variáveis, tá? Além disso, você consegue também setar variáveis para os code spaces do GitHub também, se você precisar. E se você quer setar variáveis dentro do seu próprio action, você quer exportar uma variável, por exemplo, de um lugar para o outro, você pode fazer usando isso daqui que eu fiz, ó. Você pode criar a variável aqui, usando esse pipe para o GitHub Env, ou então criando aqui em cima como Env, que ele vai ser compartilhado dentro de todos os jobs. Lembrando que aqui, ele não é compartilhado entre todos os jobs, só dentro desses steps, mas aqui ele não roda bash, então ele não vai expandir isso daqui para mim. Isso aqui é só string, tá? Então, tem esses detalhes. Excelente, muito bom, show, muito obrigado. Lembrando que muito legal o próprio site do Cloud Summit Cerrado, tá, pessoal? Tá usando Git Actions. Nós fizemos, ele, no caso, está sendo hospedado no Azure, com Azure Static Apps, né? Que foi lançado recentemente. Foi muito bacana, a gente experimentou isso aí, já lançou ele. E está sendo usado. Muito obrigado, Alex, aí pela pergunta. Lucas, bom, obrigado pela disposição em atender aí nosso convite, em nome da Microsoft aí, trazendo um conhecimento bacana aí. Vamos dar segmento e até a próxima, né? A gente conta com você aí depois de outras oportunidades aí das comunidades nossas aqui.
Com certeza, pode chamar, pode ficar tranquilo, eu adoro fazer palestra, eu adoro fazer um monte de coisa, assim, eu adoro falar sobre tecnologia, então sempre que precisar pode contar comigo. Quem quiser entrar em contato comigo, porque não deu para mandar pergunta, alguma coisa, info.alisantos.dev tem todas as informações, e é isso aí, gente. Obrigadão. Ótimo, valeu, obrigado.